Permita-me fazer a leitura de um texto que está em Atos 11. Já estamos caminhando para o final, mas eu quero compartilhar com você do versículo capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, se os meninos puderem projetar, você poder me acompanhar, você vai entender o nosso desafio para você nesta noite, através dos meninos da Jocum, do mutirão, através do Ministério por Amor da nossa igreja. A partir do versículo 19 do capítulo 11 de Atos, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciando as mensagens apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipritas e cerneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado profeta Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Não dá tempo eu me expor todas as minhas ideias que tinha preparado para compartilhar com os irmãos. Então vou fazer só um termo. A igreja local é a esperança para o mundo. Não existe nenhuma instituição, nenhuma na face da terra, por mais bem intencionada que seja essa instituição, que possa trazer a esperança real. Uma esperança que trate o homem da forma holística, da forma plena em que o homem se encontra. Somente a igreja do Senhor Jesus, deixada sobre a terra para continuar a obra que ele começou neste mundo, é que pode atingir o âmago do problema do ser humano. Lembro claramente quando aconteceu a primeira tentativa de reforma agrária no Brasil, que foi no estado do Acre, quando Darcy Ribeiro era então responsável pelo processo de reforma agrária nesse país. Ele deparou-se com uma situação que é bem peculiar, quando ele abasteceu e atraiu gente do Brasil inteiro para o Acre, fez a distribuição da terra, deu sementes, deu as ferramentas, deu um pedaço de terra para morar, e quando no final de todas as contas a coisa não decolou, ele disse uma célebre frase que ficou marcada por todos os sociólogos desse país: não basta tirar o homem da favela, tem que tirar a favela do coração do homem. Não basta você apenas resolver os problemas sociais que envolvem o ser humano. Você precisa atingir principalmente o teor do problema do homem. Se esse homem não se encontrar com o Criador, se ele não entender que Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança, se ele não entender que a problemática da sua vida é porque ele caiu da graça e de que o salário do pecado é a morte, se esse homem não entender de que o antídoto ou o remédio, o medicamento, a solução para o problema real da sua vida é Jesus como caminho, verdade e a vida, esse homem não tem condições de atingir a plena e abundante vida que o Deus Supremo idealizou para ele. Sem Deus não há vida. Sem Cristo não há redenção social, porque toda redenção social, ela antes tem que ser premeditada, articulada pela redenção espiritual. Primeiro o homem encontra-se com Deus, depois ele resolve a sua dicotomia no âmbito relacional, homem com outro homem.
Nós precisamos entender isso, e a igreja é portadora. Por isso Jesus olhou para o homem e disse: vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, mas não pregue religião, não pregue igreja, não pregue liderança, pregue a mensagem de reconstrução. O pecado tirou do homem a sua verdadeira identidade, a identidade de filho de Deus. Vão e diga a eles de que há uma esperança. E esta esperança é o sacrifício e a prova do amor maior que Deus fez por todos os homens. Ele disse: olha, está no coração do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o homem de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós entendermos o que é perecer no sentido pleno, no sentido bíblico, este perecer significa perecer pelos seus próprios caminhos, perecer pelas suas próprias escolhas, perecer pelas suas próprias decisões, perecer pela sua ignorância espiritual. E é por isso então que em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas anuncia a todos que se arrependa do seu egocentrismo, de achar que pode resolver todos os problemas pelas suas próprias decisões, pela sua própria capacidade. E olhe, volte-se para Deus, para que sejam perdoados seus pecados e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. O homem com Deus consegue vencer a si mesmo, consegue vencer os intrusos externos, consegue vencer os celeumas e os dilemas dessa vida. O homem sem Deus, somente com a caixa que aponta para Deus, que é a religião e é a igreja, tem a síndrome da infelicidade e a síndrome do fracasso, porque ele não entendeu de que Cristo não veio para trazer sinônimo ao cristianismo. Cristo veio para trazer esse homem de volta ao coração de Deus. Nem eu como pastor, nem o sacerdote, nem qualquer outro líder espiritual pode reconstruir em você aquilo que o pecado tirou de você. Somente Cristo. Trazer ações como essa e entender a essência do que aconteceu na cidade de Antioquia. Evangelismo e proclamação. O crescimento, especialmente entre os gregos, entre os filósofos daquela época, é que a filosofia não pode explicar o caminho da atuação de Deus no coração do homem. Onde está o seu coração, meu amigo, minha amiga, é onde está o seu Deus. E a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Nós temos no texto que nós lemos, versículos 19 a 24, a ideia da pregação. Eu não precisaria fazer nada, absolutamente nada, só dizer ao homem, de que se ele não olhar para o autor e consumador da essência de uma fé absoluta que é Cristo, ele pode ter tudo, menos Deus. Esqueça o catolicismo, esqueça o protestantismo, esqueça o espiritismo, esqueça o espiritualismo, esqueça o esoterismo, mas entenda uma coisa, Cristo não é religião. Se você o confessar diante dos homens, Ele também te confessará diante do Pai. Cristo é absoluto no seu amor, no seu sacrifício, na sua misericórdia, na sua bondade e na sua capacidade de resgatar você do reino das trevas. É esta pregação da igreja local. Mas nós tentamos fazer isso e colocamos isso através do ensino, versículo 25 e 11 do capítulo, e versículo 26 do capítulo 11. Barnabé era um homem que foi para ensinar e levou Paulo para ensinar também. Eu sei que você tem um cristianismo como eu tive. E eu quero que você pense, se eu estiver errado, levante da cadeira e saia bravo comigo. Eu não sabia nada do cristianismo. Mas eu nasci num lar cristão. Cristão por quê? Porque eu nasci, minha mãe me levou a uma igreja cristã, ela selou-me com o símbolo do cristianismo, com o batismo. Eu fui inserido dentro do contexto religioso, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz os anos iniciais que precisava ser feito para a iniciação dentro do catolicismo, dentro do sacerdotismo, mas não era o meu cristianismo. Era o cristianismo cultural. Um dia,
eu tive que descobrir o que era cristianismo. E quando eu descobri o cristianismo, eu descobri então através do ensino bíblico. O que a Bíblia diz sobre Cristo, como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou, como ele subiu aos céus e como ele voltará, está nas Sagradas Escrituras. Como se dá o reino desse Cristo nas nossas vidas? Já não era mais a religião do meu pai e da minha mãe. Já não era mais a religião dos meus avós, era a minha religião. Eu poderia dizer como Jó, eu conhecia, Senhor, só de te ouvir falar, mas agora meus olhos descobriram quem o Senhor é. Eu descobri. O seu cristianismo só é cristianismo quando você descobre quem é o Cristo em você e o que ele pode fazer através de você, através de ações como essa que foram feitas aqui. Barnabé foi para a igreja de Antioquia, uma igreja pagã, levou Paulo e juntos eles puderam, sobretudo, ensinar aquela igreja. E depois de um ano de trabalho consolidado, aquela igreja podia dizer, Cristo é o meu Senhor. Agora, a igreja foi muito mais além. No versículo 27 e 30, aquela igreja tinha um serviço e solidariedade. Ela prestava serviço. Eu hoje tive uma reunião com os nossos líderes e pensaram o seguinte, as obras não salvam, mas se eu tenho fé, então eu devo produzir obras que traduzam quem é o meu Senhor. Eu não posso confiar de que pelas obras Deus vai aplacar a ira do seu coração contra mim. Por isso que Paulo, ao escrever em Efésios, ele diz, ora, não fosse pelas obras, mas pela fé. Ninguém é salvo pelas obras para que não se glorie, porque nós temos uma tendência de mérito próprio. Nós temos uma tendência de acharmos que somos bons, porque não matamos, porque não roubamos, porque não fumamos, porque não cheiramos, porque não vingamos, porque nós não temos os dilemas deste mundo. Somos uma pessoa socialmente boa, por isso todo mundo vai para o céu. Não é verdade? Você pode ser uma pessoa boa socialmente, mas no interior do seu coração, no recôndito da tua alma, no íntimo do seu ser, onde nem a sua esposa, onde nem o seu esposo, onde nem os seus filhos sabem quem você é, o Deus que fez você sabe quem você é, e dele você não pode se esconder. Por isso, exatamente aquilo, nós descobrimos que Deus precisava movimentar a igreja, e a igreja precisava então mostrar ao mundo de que ela não era boa, porque se nós fôssemos bons, Jesus não precisava vir a este mundo. Ele veio porque eu não prestava, porque talvez você não preste, porque eu era um miserável, talvez você seja ainda um miserável. Cristo veio ao mundo porque nós íamos morrer nos nossos pecados e delitos. Cristo veio ao mundo não porque nós não tínhamos religião, mas porque a religião não foi capaz de nos ligar de novo a Deus. Cristo veio ao mundo porque as nossas feituras, as nossas ações eméritas, ou toda a nossa capacidade de realizar filantropia, não era suficiente para nos redimir do pecado. Ele veio ao mundo, e foi exatamente isso que ele fez no impacto dos cristãos em Antioquia. E aí agora, como novos cidadãos, eles passaram então a entender qual era a missão deles sobre a terra. Matar a fome, dar vestimenta, dar calçado, não leva ninguém a ter encontro com Jesus. Mas são os sinos que chamam o povo à adoração. A igreja de Antioquia sabia que a Judeia passava por necessidade. E eles decidiram então enviar donativos e irmãos de Jerusalém para serem solidários e exercer a liberalidade, a ação de contribuir. Nós temos essas características. Eu não quero fazer um apelo para você aceitar Jesus nessa noite, até mesmo porque eu aprendi há pouco tempo que essa expressão ofende demais. Hein? Imagina, eu sou espírita, eu sou católico, ou eu sou de uma outra religião, e chega você crente e diz assim para mim, aceita Jesus, que ofensa, e aí é que eu não aceito mesmo. Não aceito, não quero, porque só você tem. Então é uma expressão
extremamente prejudicial, não é? Quando você diz para alguém, você não quer aceitar Jesus? Aí eu vou agir como se não fosse evangélico. Eu já o tenho, desde que eu nasci. Não, eu quero dizer que aceitar Jesus, e a gente coloca mal isso. Todos que estão aqui nesta noite, de alguma forma, creem em Jesus, se não estaria aqui. Todos. Talvez não tenham ainda descoberto, porque não lhes fora ensinado como Jesus quer se relacionar comigo e com você. E talvez a pergunta não é, você quer aceitar Jesus, mas a pergunta seja, você não quer conhecer mais de Jesus? Eu quero lhe ensinar. Essa é a diferença. Porque eu, se não fosse crente e alguém dissesse para mim assim, você não quer aceitar Jesus? Eu ia mandar você tomar no lugar feio. Porque você achar que só você tem Jesus. E isso é uma ofensa muito grande. Mas quando você diz assim, você crê em Jesus, todo mundo vai dizer, até o bebinho. Hã? Já viu um bebinho? Pergunto para ele. As pessoas que mais gostam de igreja são bêbados. Ele bebe, não pode ver uma igreja perto que ele já vai lá entrando lá. Oh, Jesus! E vai. Bêbado gosta. Quando ele sabe que eu sou pastor, então eles me amam mais ainda. Oh, seu pastor. Todo homem tem sede de Deus. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco. E a nossa preocupação maior, não é dizer às pessoas se elas querem aceitar Jesus. É se elas querem conhecer mais do Jesus que se revelou a mim, se revelou a você, se revelou a nós. Quando nós oferecemos isso, a pessoa não tem resistência. O que ela tem resistência é quando a igreja de Antioquia nos traz um modelo diferenciado. Jesus fez diferença através da igreja de Antioquia, sabe por quê? Porque todos eram chamados a crer nesse Jesus. Peregrinos, turistas, carteiros, prisioneiros de guerra, escravos, fugitivos, atletas, mestres, estudantes, filósofos. Eu contei essa história aqui e você já deve ter lido em algum outro lugar. E dentro desse contexto a quem Deus se revela. Não é aos que têm religião e aos que estão sem religião, mas ao homem que reconhece que Deus fez os céus e a terra e que de alguma forma Ele me ama tanto que deu o seu único e precioso Filho por mim e por você. A resposta é, eu creio nesse ato de Deus ou não? Essa é a sua resposta para esta pergunta. Você crê nesse amor de Deus e entende porque esse Cristo veio ao mundo ou não? Fica esta pergunta para o seu coração nessa noite, para você sair daqui. Se você disser assim, esse pastor tem razão. Esse pastor, eu ouço falar de Jesus desde pequeno. Mas eu nunca parei para pensar realmente quem Ele é. Eu até acho que creio nele. Mas quem é o Cristo que morreu e ressuscitou por mim? Quem é? Fica a interrogação para você nessa noite. Pastor, qual é a visão da Cibapa nesse aspecto? Nós entendemos que a igreja é a esperança do mundo. Nem alcoólatras anônimos, nem nenhuma ONG pode trazer esperança para o mundo a não ser o Cristo que nós pregamos. E para isso nós enviamos missionários. Recentemente eu estive numa cidade chamada Cordeirópolis. Pode soltar para nós, por favor? Em Cordeirópolis eu encontrei um pastor que saiu do Espírito Santo e foi para São Paulo. São Paulo hoje é o maior campo missionário. Tem 40 milhões de habitantes. De uma frieza espiritual muito grande.
Pastor Relde, a irmã Silenir e o Tito André. Pode soltar a próxima foto? Eles aceitaram o desafio de deixar uma igreja boa, uma situação confortável em Colatina, no Espírito Santo, e foi. Primeiro ele era pastor, ele era missionário da primeira igreja batista de Vitória, trabalhava na congregação do Romão. Saiu de lá, fundou uma igreja em Colatina, uma igreja batista, deixou estruturada e aceitou o convite desta igreja. Pode soltar a próxima. Ele aceitou o convite desta igreja bonita. Olha que linda a igreja. Estive lá, vazia. A frieza espiritual foi tão grande que os membros foram embora, desapareceram. Ele chegou na igreja, tinha apenas 6 irmãos. Os 6 irmãos frequentavam os cultos, mas estavam destruindo porque é a única igreja batista da cidade, uma cidade com 30 mil habitantes, sem a pregação do evangelho. E aí todo mundo dizia assim, aquela igreja fantasma. Então ele pintou a igreja, tirou esse poste que não está mais aí, está fazendo um trabalho de revitalização. É lógico que esse homem não tem como se sustentar. Então o meu desafio nessa noite é que você pode fazer missões indo, você pode fazer missões contribuindo, por isso é o nosso programa de ação missionária. O pastor Relde, ele aceitou o desafio, a igreja se reuniu com ele e disse, nós não temos como lhe sustentar, pastor. Agora, a maior parte das pessoas aqui trabalha na roça. Todo sábado a gente traz para o senhor feijão, arroz, a gente traz um pouco de farinha. E quando as entradas melhoraram, a gente estabelece um salário para o senhor. E aí ele nos escreveu pedindo para ser adotado pelo PROMAN, Programa de Mantenedores de Missões. E eu pensei, eu acho que dá para nós adotarmos. Porque nós não temos coragem de ir, ao menos temos como sustentar os que vão. Como muita gente não pode ir para a Ponte Alta, mas pode dar suas ofertas para missões.